Olá pessoal, sou Silvio Carneiro, professor da UFBC. Eu estou aqui no 19º Encontro Nacional da ANPOF, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, aqui em Goiânia. Um enorme prazer estar aqui, encontrar velhos amigos e estamos aqui participando dessa roda de conversa, sobre a qual daqui a pouco eu vou falar o título, mas o mais importante são as pessoas, né? O professor Christian Lindberg, da Universidade Federal do Sergipe, professor que coordena o programa de residência pedagógica em filosofia, lá na Federal do Sergipe, é da comissão organizadora da ANPOF de Educação Básica, que também é um grande sucesso aqui, é uma boa intervenção que a gente tem entre a educação básica e os estudos de pós-graduação. É um espaço super interessante para professores que porventura queiram conhecer o que tem sido pesquisado em termos de ensino de filosofia, e também coordena o Observatório de Ensino de Filosofia em Sergipe, mas eu até brinquei com ele que não é só Sergipe que ele estuda, é várias coisas sobre a qual a gente também vai falar. E a professora Dalva Aparecida Garcia, professora da Escola Estadual Fernão Dias Pais, atualmente, o famoso Infernão. Foi uma escola muito importante na época das ocupações de escolas e tal, então ela tem toda uma trajetória interessante para falar sobre isso. Também atua como professora na PUC de São Paulo e, assim, é uma professora de muito tempo. Já atuou em diversos programas, inclusive um programa de educação para pensar, né? Que trabalha com filosofia para criança, que é outra área bastante interessante, relativamente pouco explorada. Agora a gente já tem mais estudos sobre isso, né? Todos nós fazemos parte de um GT, o Filosofar e Ensinar a Filosofar, né? Que é um GT que já tem mais de 20 anos. Eu participo há um pouco mais de 10 anos, o Christian também, mais ou menos, né, Christian? E a Dalva já há um bom tempo também, que tem bastantes pesquisas nessa área. E nada mais importante nesse momento do que trabalhar, e a gente tem levantado muitas as discussões sobre o impacto da Base Nacional Curricular Comum no ensino de filosofia. Acredito que muitos professores ainda estejam inquietos, né, sobre isso, e uma nova onda de reformas que foi conhecida como reforma do ensino médio, né, que São Paulo tem bastante avançado essa temática, mas e os outros estados estão começando agora a implantar essa política. Então, trouxe aqui para essa conversa esses dois professores maravilhosos, a professora Dalva e o professor Christian, que vão poder falar um pouco mais com o público a respeito desses dois grandes temas que são envolvidos, mas ao mesmo tempo são em tempos diferentes. Por isso eu queria começar a conversar com vocês sobre de onde tudo começou, mais ou menos, né? Que é a primeira plataforma dessa reforma de estudos, né? de mudanças na educação, que é a Base Nacional Curricular. E aí, sobre isso, eu queria explorar mais a experiência do professor Christian, que tem atuado nessa pesquisa a partir do Observatório, né, de Ensino de Filosofia, e tem muito aqui a nos dizer. Então, Christian, primeiro, assim, o que você vê como um grande impacto da Base Nacional Curricular no ensino de filosofia? Bom, Silvio, professora Dalva, satisfação, né, poder dialogar com vocês nesse evento tão importante para a comunidade filosófica, que é o 19º Encontro da ANPOF, um congresso que está acontecendo num momento delicado da história política do nosso país e especificamente também delicado para o ensino de filosofia. Essa reforma, ou como o governo tem chamado de novo ensino médio, né, apareceu numa situação de que já tinha uma discussão, né, desde o início da década passada, de uma demanda para modificar a estrutura do ensino médio, né? A gente lembra que no governo de Dilma, né, já tinha iniciativas com a primeira versão da BNCC, depois a segunda versão da BNCC, no próprio Congresso Nacional tinha iniciativas do Parlamento de mudar a estrutura curricular do ensino médio,
E com o golpe de 2016, outro caminho foi dado, né? Primeiro, através de uma medida provisória, sem consultar, né, desconsiderando toda a discussão que estava sendo constituída nos mais diversos espaços, né, seja no âmbito do parlamento, seja no âmbito da consulta dos sindicatos, movimento estudantil, comunidade acadêmica. Né, nós tivemos colegas, né, do nosso GT que participaram da elaboração das primeiras versões da BNCC, né, a professora Patrícia, que é colega sua de departamento, outros colegas nossos do GT, o professor Felipe, a professora Elisete e tantos outros, né, colegas nossos do GT que participaram das versões iniciais da BNCC. Então, todo esse trabalho que estava sendo feito coletivamente, de forma democrática, foi escanteado e, com a medida provisória, além de, repito, desconsiderar esse trabalho que estava sendo feito, uma outra perspectiva de reforma foi implementada, né? E a toque de caixa, o governo que tomou posse, através de um golpe, repito, implantou a reforma de forma autoritária, né? E, ao mesmo tempo, numa perspectiva totalmente diferente daquela que estava sendo construída, repito, de forma democrática pela comunidade acadêmica, universitária, sindical, enfim. Então, acho que esse é o primeiro aspecto dessa reforma que a gente precisa levar em consideração. O segundo elemento é do ponto de vista do conteúdo, né? E esse talvez seja o elemento mais delicado e que isso ataca de forma frontal o ensino da filosofia, né? Nós tivemos uma conquista importante ainda no governo de Lula, que foi o retorno da filosofia como disciplina obrigatória, e nesse novo ensino médio a filosofia, não só a filosofia, mas a sociologia, o espanhol, a química, a física, perdeu o status disciplinar. E não só o disciplinar, mas o caráter obrigatório, né? Ficando apenas, como todo mundo sabe, português e matemática como disciplinas obrigatórias. Isso no contexto da BNCC, que é a formação geral comum, que é aquela que todo mundo no país inteiro vai ter. O estudante do ensino médio lá no Acre, o estudante do ensino médio lá em Sergipe, lá em São Paulo, no Rio Grande do Sul, aqui em Goiás, enfim. E a outra parte do currículo, que são os itinerários formativos, né, que ficou a cargo de cada rede estadual e de cada escola, no caso das escolas particulares, constituírem, né? E nesses itinerários formativos, eles são compostos através de áreas de conhecimento, né? E um quinto itinerário formativo é a formação profissional, que também é um problema histórico do nosso ensino médio, com exceção dos institutos federais, que é um modelo de educação de excelência, que acho que a gente precisa ter como referência no ensino médio brasileiro. Alguns estados ainda tentam ter suas escolas técnicas, mas não chega, né, próximo do que nós temos nos institutos federais. Mas nesses itinerários formativos, organizados por áreas de conhecimento, e o quinto itinerário formativo, que é essa parte profissional, as redes estaduais ficam autorizadas a constituírem da forma que acharem melhor, né? Então, conteúdos relacionados à filosofia, né, na BNCC, que é essa formação geral, fica diluído na área de humanas, né, e aí fica junto com sociologia, com história e geografia, e nos itinerários formativos, né, embora a legislação afirme que há a necessidade de ter o itinerário formativo de ciências humanas e sociais aplicadas, mas essa mesma legislação permite que haja a composição desse bloco, ciências humanas e sociais aplicadas, com outros blocos de ciências, com outros itinerários formativos, ou seja, pode tudo, né? Inclusive, eu gosto de dizer sempre isso, né, que se pode tudo, pode nada ao mesmo tempo, né? Que até é uma questão filosófica, né? Onde tudo é possível, nada também é possível, né? Então, assim, e isso, repito, fica a cargo das redes estaduais, que é o grande problema, né? E a gente já está vendo na prática, Silvio, e acho que Dalva pode falar muito bem, por conta da realidade de São Paulo, né, que os estados estão tendo dificuldades para colocar em prática esses itinerários formativos que eles mesmos conseguiram aprovar nos seus respectivos estados, não é isso?
Até ia puxar esse gancho mesmo que você ia falar com a Dalva, porque é interessante, a Dalva é professora que está ali, né, no campo de batalha. Né? Então é bem interessante ver o ponto de vista de quem está atuando. Eu fico pensando, só para tentar pensar a questão da BNCC, o material didático está totalmente mudado a partir disso, por causa dessa discussão, dessa diluição da disciplina. Eu diria que não só afeta a área de humanas, mas se a gente pensar química, física, a gente poderia ir para outras áreas. Acho até um absurdo a filosofia conversa com as ciências também, por que não ela transita? Tem essa dificuldade, né, dessa questão dessa diluição das grandes áreas, de não permitir que as nossas áreas possam se conversar. Por exemplo, literatura com ciências, né? Ficção científica, ela é cheia disso. Né? E como que isso acaba afetando na própria maneira como a gente vai compor a cabeça nessa formação básica, né, nos alunos. Mas pensando agora um pouco nessa questão, né, como que foi essa experiência da implementação da Base Nacional Curricular lá na escola? Na verdade, eu estou muito contente de estar aqui nesse bate-papo. Eu estou no ensino médio desde a década de 80 como professora. Então, eu acho que a gente precisa puxar um pouquinho antes, e o Christian falou, né, acerca do lugar da filosofia na formação básica. Né? A filosofia era disciplina optativa durante toda a década de 80. Era optativa, assim como psicologia, sociologia. O que acontecia na maioria das escolas do estado de São Paulo, eu estou falando do lugar de onde eu vim, né, é que se houvesse professor de psicologia, se tirava filosofia e sociologia. Eram 3 optativas, onde prevalecia uma. Isso soma-se a um problema sério na década de 80, né? Que é, na verdade, o processo de tentativa de retomada de democracia. Então, assim, durante a ditadura, né, a gente tinha lá uma lei que instituiu o ensino técnico que não funcionou. Não funcionava. Formalmente era ensino médio, aliás, nem era ensino médio que se chamava, era colegial técnico. As coisas mudam de nome. Várias vezes, mas tudo volta e volta pior. Na verdade, estou falando sobre isso com todas as letras. Né? Então, assim, ninguém sabia nem para que servia o ensino médio e muito menos para que servia a filosofia. Né? Havia uma discussão na década de 80 que era como ensinar filosofia, né, para quem sequer sabe escrever. Vale a pena ou não? E a gente apostou que valia. E foi uma briga imensa, né, para que no governo Lula a gente tivesse filosofia como disciplina obrigatória. As discussões da nova LDB já haviam começado. E a LDB estabelece, né, que cada região pode formar o seu currículo mantendo, né, como obrigatório língua, ou seja, língua portuguesa, que é a nossa língua mãe, língua estrangeira, que poderia ser francês, espanhol ou inglês, conforme, né, a região, e matemática. O resto você poderia compor de acordo com a comunidade. Ou seja, para você dar um exemplo claro, né? Então, eu tenho uma cidade que trabalha com tecelagem. Né? Eu posso, na verdade, pensar um currículo acerca de design, linguagem, etc. e tal, pensando na relação escola-comunidade. Esse era o formato da LDB. Mas na própria LDB
não aparece filosofia como obrigatória. Aparece lá na LDB. Conhecimentos básicos de filosofia. Conhecimentos básicos de filosofia, né, pode ser feito em português, em história, em química. Sim. Certo? Bom, vencemos a briga pela filosofia obrigatória, né? E aí a gente teve muito pouco tempo para diluir isso que eu chamo do pior golpe que se teve. Não foi golpe Temer, foi golpe na educação. Para mim, o pior golpe foi o golpe da educação. Em qual sentido? Todas as discussões acerca, né, da Base Nacional Curricular, que previa uma certa universalidade dos saberes, pelo menos básica, foi por água abaixo, por um decreto, né, do golpista, Temer. Certo? Primeiro decreto do governo Temer, é bom lembrar. E aí, o que aconteceu foi que a gente teve um tempo para esse novo ensino médio, né, que, de novo, não tem nada. Ele repete, em termos piores, aquela discussão acerca do ensino técnico da ditadura. Com um detalhe, porque ele é uma versão piorada. Durante a ditadura, você ainda tinha disciplinas, agora você não tem mais disciplina. Você tem os chamados itinerários formativos. Eu vou dar um exemplo muito claro do que acontece na escola. Aonde está a filosofia? Em primeiro lugar, em ciências humanas e suas tecnologias. Ou seja, a filosofia ganha estatuto de ciência, já é um problema. Nessa região, aonde ela é ciências e suas tecnologias, ela não conversa mais com outras áreas do saber. Então, assim, a gente não pode pensar em estética, a gente não pode pensar em filosofia da ciência, a gente não pode pensar em epistemologia. Pensando num trabalho interdisciplinar. O pior é como é que esses itinerários estão sendo formados. E eu vou falar do Estado de São Paulo. Um itinerário que os alunos podem escolher chama-se Se Liga na Mídia. Esse é o nome. Os alunos, quando fazem a matrícula para esse itinerário, está lá a promessa que eles vão ser youtuber. Pior, e aí aonde entra a filosofia? O professor de filosofia pode ser inserido nesse itinerário dando aula de publicidade. É sério. Acho que dá um panorama, né, daquilo que foi discutido aqui. Eu estou dando exemplos muito práticos. Se me permite, Dalva, me lembra um pouco os estudos que a gente fez a partir da rede escola pública e universidade, né, do projeto de como foi essa implementação no estado de São Paulo, que foi o primeiro estado, né, depois até eu queria ouvir mais o Christian a respeito disso, mas foi o primeiro estado que implementou o ensino médio, o novo ensino médio, né? Inclusive com gente que estava no MEC, né? Que virou secretário de Educação em São Paulo e tinha isso como bandeira e se vendeu com uma ideia de projeto inovador e que São Paulo novamente seria o carro-chefe dessa tragédia. E eu digo tragédia porque esse estudo meio que, a partir das próprias informações do Estado, trouxe, né, para pensar o que foi a implementação dos itinerários formativos. Eu chamaria a atenção, primeira coisa, né? Foi um estudo interessante porque trabalhou em questões de quais são as promessas e quais foram as promessas que não foram
quais foram as promessas que foram realizadas e quais as que não foram. Nenhuma das promessas foram realizadas. A primeira seria o aluno teria mais liberdade de escolha. E o que se viu foi, a partir das disciplinas, dos itinerários formativos oferecidos, muitas das escolhas dos alunos não foram respeitadas. Depois a gente pode até deixar o link desse estudo para vocês darem uma olhada. Segundo ponto, essa reforma foi associada a um processo de tempo integral, escola de tempo integral. O que significa, o Estado ele precisaria ter mais professores para cobrir esse novo horário dos alunos. E o que aconteceu? Manteve-se o mesmo número de professores com uma carga horária muito maior. E o que se apresentou foi falta professor. O que os alunos tiveram praticamente 17 semanas sem aula. Foi esse estudo que a gente teve na época e depois ainda foi corrigido com um estado ainda pior, E como resposta o Estado de São Paulo vem falando, a gente está contratando novos professores, o que na verdade não é bem isso, Eles contrataram professores que estão ainda em formação, uma situação muito precária, o que precariza ainda mais essa situação, Eu colocaria um pouco isso, assim, É engraçado porque parece que com os itinerários formativos, que tem esse Se Liga na Mídia, tem tantos outros, a pesquisa mostra o seguinte: na maior parte das escolas, você tem uma organização desses itinerários formativos em duas grandes áreas, ciências humanas e linguagens, E aí mostra um pouco a interdisciplinaridade entre linguagem e ciências humanas, e a outra parte, ciências naturais e matemáticas, O que a gente já vem comentando aqui já é um problema. Isso deixa de lado muitas escolhas dos alunos, Fica concentrado e com uma razão que é natural, digamos assim, do ponto de vista da gestão, vai falar, a gente não tem professor para fazer todos os desejos dos alunos, A gente tem que ver que professores a gente tem para poder dar conta disso, e foi assim que se organizou. Com um adendo, quanto mais vulnerável esse estudo apontou, quanto mais vulnerável é a situação na escola, menos opção ela tem, porque menos professores tem. Então, é interessante ver que nesse processo de implementação de inovação, a gente percebe essa precarização que a Dalva apontou, E eu não sei como que o Christian vê isso, A gente tem apontado muito a bandeira da revogação do ensino médio, dada essa calamidade que a gente viu em São Paulo, mas a gente sabe que o processo está em andamento em outros estados, a coisa é um pouco mais complicada, mas eu queria ouvir um pouco mais. Não, você pegou, Silvio, dois aspectos que eu acho que é bom a gente aprofundar, complementando o que a professora Dalva abordou. Primeiro, o caso de São Paulo. Os estados, os outros 26 estados da federação, e eu estou incluindo o Distrito Federal, começaram a implementar o novo ensino médio esse ano, 2022. E São Paulo começou no ano passado. Isso não é de graça, isso não é gratuito. Por que São Paulo começou a implementar no ano passado? Pelo fato que você registrou. Os reformadores que estavam no MEC, no governo de Temer, foram todos para São Paulo. Então, São Paulo me disse, a gente fez no Brasil, perdemos o poder central, que teve a mudança de governo, inclusive na proposta de Bolsonaro, ele também defendia a revogação do novo ensino médio, porque nos devaneios bolsonaristas ele dizia que o novo ensino médio era Paulo Freire, ideologia de gênero, essas maluquices que só tem na cabeça dele. Você está lá no projeto dele lá registrado no TSE, na campanha, e acabou depois, enfim. Então, São Paulo meio que disse, olha, a gente vai implementar aqui e os outros estados, vejam o que a gente vai fazer, que é o que a gente queria fazer no Brasil. E o Roscielli acabou, agora nesse período eleitoral, coordenando o projeto de Simone Tebet para a educação. Então, numa perspectiva de retomar o Ministério da Educação para continuar o projeto que ele já tinha desenvolvido no Amazonas, quando foi secretário de Educação lá, no Ministério da Educação, e continuou implementando em São Paulo. Acho que é bom fazer esse registro histórico, que é um registro importante, e São Paulo, repito, meio que continuou essa pegada. Então, o segundo ponto
os outros estados, né? Como você bem apresentou. A própria lei tem um discurso e uma prática. Qual o discurso da liberdade de escolha? Que é talvez a grande mentira do novo ensino médio. Por que eu afirmo que é a grande mentira? Porque a própria lei afirma que as escolas precisam obrigatoriamente ofertar um itinerário formativo. Então, qual que é a liberdade de escolha que o aluno vai ter se as redes, as escolas, obrigatoriamente têm a necessidade de ofertar uma? Já que a lei diz que são 5, ou pode ter a junção de mais itinerários, né? E aí entra o outro problema, que é a questão material, as condições materiais, né? De falta de professor. Hoje, Silvio, 1/3 dos professores que atuam na educação básica, em todo o país, é professor contratado, né? Você tocou um aspecto importante. A Lei 13.415, que foi o carro-chefe do novo ensino médio, é uma política de fomento à implementação de escola em tempo integral. Aumenta a carga horária, né? Saiu de 800 horas anuais para 1.400 horas, ou seja, aumenta, que é um negócio positivo, né? É um negócio positivo. Mas você precisa ter mais pessoas. E o que é que está acontecendo? Era para ter concurso, e não está tendo concurso. E já tem casos, eu vou citar aqui o Mato Grosso do Sul, que até os professores de história, que tradicionalmente ensinam outras disciplinas, história, filosofia, para poder complementar a carga horária, nem esses estão conseguindo dar conta do aumento da carga horária. Então, o Mato Grosso do Sul já está querendo aprovar na Assembleia Legislativa um dispositivo legal para que qualquer pessoa, né, que faça uma capacitação possa ensinar. Que aí entra a questão do notório saber, da pior forma possível, né? Isso, notório saber que já estava na lei. Que já existia para um caso específico da educação profissional, porque os cursos técnicos, né, que tem muito engenheiro ensinando, né, que não tem licenciatura em engenharias, em saneamento ambiental. Não existe professor de saneamento ambiental, mas tem um curso técnico em saneamento ambiental, só para dar um exemplo hipotético, né? Mas, assim, então já está tendo casos de situação desse tipo. E fora outras condições estruturais, de restaurante nas escolas, né, assistência estudantil, muitos jovens saem da escola porque precisa trabalhar, e a escola em tempo integral impede que os jovens trabalhem, né? Então eles acabam saindo da escola e não estuda, né? E a gente tem percebido isso, o aumento da evasão da escola por causa da pandemia, por causa do aumento da crise econômica, né? E a escola em tempo integral, contraditoriamente, está tirando os jovens, né, da escola, né, porque ele precisa trabalhar, né? Então, assim, você tem que implementar o novo ensino médio, né, a escola em tempo integral, melhor dizendo, mas com políticas públicas, né, de reestruturar a escola, com professores, com laboratórios, com biblioteca, com restaurante, para que ele passe o dia todo com ginásio para ter prática esportiva, porque não é só educação propedêutica, né? Não é só o curso técnico, e não é curso técnico para cortar cabelo e fazer e eu virar youtuber, né? É um curso técnico voltado para um projeto de desenvolvimento nacional, de industrialização, reindustrialização, mas também uma educação corporal, né? De saúde física, né? O Brasil, a metade da população quase é obesa, né? E a outra metade passa fome. Então, assim, das desigualdades sociais, né? As mulheres saem da escola porque engravidam. É a segunda causa de abandono escolar de mulheres jovens de 15 a 17 anos é a gravidez. Então a escola precisa contemplar esse tipo de preocupação. E precisa de condições materiais, né? Que é uma coisa que me lembro bem, assim, né? E o novo ensino médio, infelizmente, né, não atende esse tipo de demanda. A discussão de ideologia de gênero foi, a gente, voltando agora para a Base Nacional Curricular, né? E, assim, embora tenha ampliado a carga horária, né? Uhum. Eu lembrei um pouco disso, porque isso tudo que você comenta, né, lembra alguns currículos que uma boa parte dos movimentos teve, né, para tentar trazer a questão de gênero. Eu sempre falo assim, como que a educação e as discussões de gênero são discussões fortes para a gente pensar filosoficamente hoje, porque se trata disso, áreas sensíveis, né?
E acho que a questão de gênero foi uma das afetadas, por exemplo, porque quando teve a implementação da Base Nacional Curricular, teve um movimento conservador que não entende justamente esse lugar que você está falando, a posição de corpo e tal. E pensando um pouco também além disso, não sei se eu consigo emendar uma pergunta, mas talvez um comentário, pensando um pouco na reforma do ensino médio para além de São Paulo, a quantidade de escolas que tentam resolver o problema de uma maneira administrativa. Então eu penso o seguinte, em outras escolas a gente consegue acompanhar outros estados que estão tentando fazer, olha, então como esse horário, a gente precisa colocar as crianças dentro da escola durante um tempo integral e tem que disciplinar essas crianças, quem que pode gerenciar isso melhor? Um colégio militar. É o que a gente escuta muitas vezes. Em São Paulo teve já alguns casos de violência nas escolas e tal, e uma das respostas é essa, precisa ter alguém que discipline. Então eu fico pensando como que a gente vai, do ponto de vista da filosofia, e aí eu pergunto um pouco para a Dalva também, mas se o Christian quiser comentar, ter essa resposta, né, em torno de um autoritarismo que é crescente dentro desses processos. Eu acho que eu posso responder pensando no cotidiano de um aluno meu de ensino médio, né? A pessoa acorda às 5 da manhã, ela entra na escola às 7, né? Ela tem das 7 às 10h30, 4 períodos de aula. Às 10h30 ela almoça. É sério. E aí ela tem mais 5 períodos de aula. Ela sai da escola, ela acordou às 5. Ela sai da escola 2h30 da tarde. Não é período integral. Certo? Mas é uma forma de transformar falta de qualidade em quantidade. Eu acho que isso é um problema dessa nova reforma, né? Não é ampliando o horário que você melhora a qualidade do ensino. E aí uma das questões óbvias é essa, gente, você acordou às 5. Você foi submetido a 12 aulas no único período. Como é que se lida com esses meninos? Indisciplinados, não querem dormir, não querem estudar. A resposta é, ou chamamos um administrador privado, é uma discussão, ou passamos isso para a disciplina militar. Essa tem sido as duas respostas. E que, embora sejam discussões, acontecem já, não só em São Paulo, como em vários outros lugares. E qual é o espaço que se tem, para discussões que eram emergentes para os alunos? Como a questão da raça, como a questão do gênero, como a questão das diferenças sociais, por exemplo. Você promete que ele vai ser alguém na vida. E aí, por exemplo, em São Paulo, além dos novos itinerários, você tem o projeto, no currículo, a parte curricular chamada Inova. Inova constitui projeto de vida. Proposta de projeto de vida. Você vai ser um empreendedor. E eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma sobrinha neta. Assim, eu tenho que pensar em ganhar dinheiro. Não é isso que vocês ensinam na escola? Ela estava se referindo ao projeto de vida. Outra parte. Tecnologia, e eu vou dar um exemplo muito claro de como é que funciona. Eu sou de outro século, certo? E pego a disciplina tecnologia. Eu não sei ligar computador, mas eu uso essa disciplina para compor a minha carga horária. Um dia, um menino perguntou, um menino de primeiro colegial, para a professora de tecnologia,
a senhora vai ensinar a gente a fazer programação? Ela disse, não, eu não sei. É o professor de tecnologia. A gente tem um desencontro muito forte, né? A gente está chegando no final, então não sei se vocês gostariam de fazer algum comentário, mas me chama muito a atenção, né, os desafios, né? A gente viu essa fragmentação da disciplina da filosofia, né? E a gente, com esses relatos, acho que a gente percebe como é importante você pensar interdisciplinarmente, mas com disciplina, né? Não tem interdisciplinaridade sem disciplina. E aí eu fico pensando, talvez nesses comentários finais de vocês, já agradecendo também a organização do evento para ter esse espaço, quais os desafios, como que vocês poderiam dizer, não, ainda há espaço para a filosofia, como que vocês veem isso, né, dentro das escolas? Não, acho que primeiro, Silvio, acho que o diagnóstico está dado, a reforma que foi aprovada, pelo que ficou observado aqui nesse bate-papo nosso, né, não é a que nós esperávamos, né? Acho que antes dela ser aprovada estava tendo uma discussão, né, que apontava para um caminho possível dentro de um país democrático que procurava uma convergência, né? A filosofia estava se consolidando enquanto disciplina, né? Acho que o nosso GT representava muito isso dentro do seu interior, no que pese concepções diferentes, mas a convergência era construída, então assim, né, acho que isso é importante. Então tem que ter filosofia, tem que ter história. A gente vive uma sociedade contemporânea com produção de muito conhecimento, né, e esse conhecimento precisa ser compartilhado, né, é um direito de todos e precisa ser compartilhado, né. E os jovens, as novas gerações, crianças e jovens precisam ter acesso a esse conhecimento, e a escola tem um papel fundamental nisso. Então, primeiro ponto, né, a escola precisa ser universal, precisa ser efetivada, a escola pública que eu estou falando, né. O segundo passo, o conhecimento precisa ser público, né, precisa ser gratuito, né, por isso que é importante ter escola. O terceiro passo, precisa ter professores, né, que acho que é outra demanda que a gente às vezes não passa despercebido, né. Hoje, cada 2 professores que ensinam filosofia no Brasil, um não é formado em filosofia, né, que é um problema, sem querer desmerecer, como acontece também em outras disciplinas, né, física, arte, química, português, né, precisa ter profissionais habilitados para ensinar, e aí os outros problemas vão sendo resolvidos, né, o financiamento, a educação brasileira é subfinanciada, né, mecanismos importantes que foram aprovados no PNE, né, foram subtraídos, que é a questão do royalties do petróleo, né, do fundo social, precisam ser retomados. Né, tudo isso aconteceu de tragédia do golpe para cá, né? Então essa agenda, incrível que pareça, precisa ser retomada, e eu espero que próximo período aí, próximo ciclo, próximo presidente retome essa agenda que a gente estava tendo nos últimos anos, seja retomada, para que a gente de fato possa fortalecer o ensino médio e a educação básica como um todo, né? E a filosofia, como você disse, a professora Dalva disse, né, tem um compromisso público, né, com o fortalecimento da democracia, né? Uhum. Acho que esse é o grande papel. A filosofia, né, Dalva, se a gente considerar essa tradição grega, ela nasceu junto com a democracia, né? Então, nós temos um compromisso público com a democracia, né, com o fortalecimento. Eu acho que o Christian já falou, né? Eu tenho, na verdade... Esse é o meu problema, eu falo muito. Não, eu acho que assim... Tem que acabar com isso. Acho que o espaço da filosofia, né, na sociedade, não estou nem falando de educação básica, né, é o espaço sempre de luta e de resistência. Né? Acho que esse momento é um momento em que é necessário consciência e muita resistência. Né? Então, assim, eu tenho uma trajetória, não só no ensino médio, onde eu sou professora efetiva há 32 anos, certo? Mas uma trajetória de formação de professores também num projeto de educação para o pensar, ou seja, filosofia para crianças. Né? Claro que você não vai pedir para o cara fazer análise de um texto filosófico,
né, mas que é possível, né, levantar problematizações, questionamentos com as criancinhas muito pequenas, né, e é necessário. Né, e é necessário ir avançando nisso até a universidade, até a pós-graduação. Né. E eu acho que este modelo, de novo, que é velho, né, do novo ensino médio, que, segundo uma série de pesquisadores, é o nem, ou seja, nem uma coisa, nem outra, tá certo? Precisa ser revogado. E a revogação é para já. Então, minha proposta é: lancemos a campanha Revogue Novo Ensino Médio agora. É isso aí, a Anpof já assinou a carta de revogação do ensino médio e é isso, acho que a mensagem é essa, a filosofia, quando perguntam para que filosofia, eu acho que é para pensar além da realidade que a gente tem, que é muito miserável, de experiências miseráveis, de empobrecimentos, de conhecimento. Além do discurso oficial, acho que assim, existe um engodo, né, acerca desse novo ensino médio, que assim, agora vocês têm liberdade. Se não tem filosofia para perguntar de qual conceito de liberdade se fala... O que é liberdade, né, Dalva? Então, né, a gente vai cair no engodo. Então vamos ficar aqui com a pergunta: o que é liberdade, a partir da educação. Já agradecendo o professor Cristian e a professora Dalva. Esse papo vai continuar certamente. Acompanhem os escritos da Dalva, né? Tem um blog que ela está sempre escrevendo a respeito dessas experiências, as pesquisas do Cristian no Observatório sempre instigantes. E sigamos então com o próximo bate-papo. Até a próxima então, pessoal.